A igreja de Corinto estava sendo influenciada por um grupo de pessoas que gostava muito de um bom discurso, de um bom palestrante. Mas o problema era que essas pessoas valorizavam a forma mais do que o conteúdo. Para elas, as belas palavras, as citações filosóficas, a forma de pregar eram mais importantes do que a mensagem pregada. Com isso, queridos, surgiram na igreja famosos pregadores, pregadores eloquentes, homens que arrebatavam os corações de multidões com seus discursos inflamados de sabedoria humana, porém vazios da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Paulo deixa claro ainda que essa sabedoria é exposta, é manifestada, é visível, é declarada na simplicidade da pregação do Evangelho. Segundo Paulo, o Evangelho contém tudo que o homem precisa saber, tudo que o homem precisa conhecer, ainda que a pregação do Evangelho seja extremamente simples. Para alguns, inclusive, arcaica ou ultrapassada. Já naqueles dias, ou seja, quase 2.000 anos atrás, muitos já consideravam a pregação do Evangelho ultrapassada. Vimos semana passada que para uns a pregação do Evangelho, ou seja, anunciar um Cristo crucificado, para uns era escândalo e para outros era loucura. Um Deus pregado numa cruz. A cruz de Cristo era o tema central da pregação de Paulo. A cruz de Cristo, queridos, permeava toda a pregação paulina. A cruz de Cristo era a força motriz da pregação de Paulo. A pregação de Paulo não era um discurso ideológico, ele não pregava uma ideologia humana. A pregação de Paulo não era um discurso autobiográfico, ele não falava de si. A pregação de Paulo não era uma sessão de piadas, ele sabia que a pregação é coisa séria, ele não subia na plataforma, não assumia um púlpito para ficar contando piadas, já que ele já tinha noção, como todo pregador precisa ter, de que está lidando com vida e morte, com céu e inferno. Ele sabia disso. A pregação de Paulo também não era uma palestra motivacional, nem um apelo sentimental. Sua intenção não era que os ouvintes se sentissem motivados para um novo recomeço, com uma vida vitoriosa, em que daqui para frente tudo vai dar certo. Não era isso que ele queria. Paulo não usou nenhum tipo de técnica para melhorar sua performance como pregador e assim atrair multidões para a igreja de Corinto, porque ele tinha consciência de que se aquele povo se juntasse para ouvi-lo por outro motivo, senão a pregação do Evangelho, ele não criaria ali crentes de verdade na cruz de Cristo. Qualquer pessoa, Austin nos ensina isso. Quando você usa técnicas carnais para atrair alguém para a igreja, você vai ficar refém de mais técnicas carnais para mantê-los na igreja. O receio de Paulo, e talvez hoje a maioria não tenha esse receio, era você convencer as pessoas a permanecerem na fé por outros motivos, sem ser Cristo Jesus. Daqui a pouco a pessoa se decepciona da fé. A pessoa vai cair em si e falar, pai, no recomeço nada mudou. Não tem nada diferente. Aí a pessoa cansa da fé, cansa do ambiente religioso e se desvia do Evangelho sem nunca ter conhecido o Evangelho. Torna-se avesso à igreja sem nunca ter conhecido uma igreja cristã. Em segundo lugar, Paulo diz que sua pregação, a mensagem do Evangelho, foi planejada por Deus desde a eternidade, por isso ele confiava na mensagem. Olha o que diz o versículo 6 até o 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada.
mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo escreveu que sua mensagem, Deus pré-ordenou desde a eternidade. Isso é importante? É um detalhe importante, não é? Ou seja, não é o ouvinte quem define o teor da mensagem, mas também não é o pregador quem decide o teor da mensagem. Quem decide o teor da mensagem é o dono da mensagem, é o dono da sabedoria, é o dono da igreja, o dono da pregação. Não é mais ninguém. Nesses dias, eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo, preste atenção, não sei se você já ouviu isso. Algumas pessoas criticando a igreja diz que o problema é que a igreja tem dado respostas para perguntas que o mundo não tem feito. O problema, Ricardo, é que a igreja tem respondido perguntas que o mundo não tem feito. Quem diz isso, segundo eles, isso tem tornado a mensagem da igreja irrelevante para a sociedade. Porque enquanto a igreja tem uma mensagem, os jovens, por exemplo, querem saber de outra coisa. Quer saber de mercado de trabalho, quer saber de equilíbrio socioambiental, quer saber de responsabilidade não sei o quê. Os temas propostos pela sociedade, os temas atuais. A sociedade tem uma pauta atual. E na cabeça desses irmãos, a igreja tem que responder essas pautas propostas pela sociedade. Aí nessa ânsia de você responder às perguntas que o mundo está fazendo, nós esquecemos que quem define a pauta da pregação, da mensagem da igreja é o Senhor. E Ele já fez isso antes que houvesse mundo. Não é o mundo que dita a pauta da igreja, nem é o pregador, é o próprio Deus.